Fala galera, beleza? Professor Mexicano aqui. Venho trazer a última aula de derivadas, a nossa aula número 12, em que a gente vai trabalhar os problemas de otimização, que são problemas que são importantíssimos de você conhecer. Afinal, existem inúmeras aplicações diferentes que a gente pode estar vendo nas provas tanto da EFOL quanto da Escola Naval. Até mesmo problemas de outros concursos, como o do IME ou do ITA, ou até mesmo a AFA pode estar trazendo aí problemas desse tipo, e o cálculo acaba sendo uma ferramenta importantíssima para a gente resolver esses problemas, tá certo? Então, o que são problemas de otimização? Vamos primeiro definir isso, né? A aula de hoje ela vai ter uma teoria um pouco mais filosófica, um pouco mais pensada, tá? Então vamos lá. Um problema de otimização é uma situação em que a gente quer maximizar ou minimizar alguma grandeza, seja um comprimento, ou uma área, um volume, ou até mesmo o valor de uma função, certo? Então, em situações como essa, que você está querendo minimizar ou maximizar alguma coisa, a gente chama isso de problema de otimização. O termo otimização se dá porque nessas situações a gente quer encontrar, por exemplo, a melhor solução ou a melhor situação possível para aquele problema acontecer. Por exemplo, vamos ver 3 exemplos iniciais que vão estar ilustrando isso para a gente, em que a gente vai calcular as condições para que uma área seja máxima, as condições para que uma potência seja máxima e as condições para que a área ou o volume sejam máximos, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha em como que a gente pode abordar esses problemas, pessoal. Vamos começar com um problema clássico que já apareceu várias vezes, inclusive a SpaceX já trouxe esse tipo de questão várias vezes nos últimos anos, em que nós temos aqui um triângulo retângulo de catetos 30, 40 e 50, e ele inscreve nesse triângulo um retângulo que ele diz ter área azão, certo? Ele quer saber quais são as dimensões desse retângulo de área azão, de modo que a área dele seja máxima, certo? E aí, como você pode ver na figura, o retângulo ele está disposto de forma que um dos seus lados repousa aqui sobre a hipotenusa do seu triângulo retângulo, certo? Então vamos lá, pessoal. Quais são as ideias que a gente tem que ter em mente quando vai resolver um problema de otimização? Como a gente sabe do cálculo, né, do que a gente estudou até agora, a derivada ela nos permite descrever como é que funciona o crescimento de uma função, certo? Então, quando a gente deriva uma função e iguala a zero, a gente está achando o quê? Os possíveis extremos dela, lembra das aulas anteriores? Ou seja, as situações em que a sua função é máxima, ou é mínima, ou então até mesmo um ponto de inflexão, certo? Então, em geral, esses problemas não vão te dar de mão beijada uma função pronta para você derivar. Você vai ter que encontrar essa função. E a primeira dica é parametrizar o problema. Então, vamos anotar essa primeira ideia aqui, tá? Então, a primeira ideia que eu anotaria para vocês é criar parâmetros. Então, criar parâmetros. Então, você vai definir quais são os parâmetros do seu problema. No meu caso, como ele está pedindo as dimensões, ele meio que dá uma dica, né? Então, eu vou dizer que essa base aqui vale x e que essa altura aqui vale y, né? Então, esses são os meus parâmetros, certo? À medida que o x e o y varia, a área varia de um jeito bem comportado. A gente sabe que a área é o quê? É x vezes y. Ah, Mexicano, mas o x vezes y é uma função de 2 variáveis. Exatamente. Então, o nosso sonho agora é encontrar uma relação entre as variáveis. Então, agora que você criou esses parâmetros ou essas variáveis, você precisa relacionar elas
o máximo possível. Então, relacionar os parâmetros. Então, esse é o nosso próximo passo. Beleza. Como que a gente pode relacionar os parâmetros nesse problema? Bom, a gente pode usar semelhança, certo? Porque a gente sabe que aqui é 90. Se esse cara aqui, ó, é vermelhinho, a gente sabe que esse cara aqui é preto. Esse aqui também é 90. E se aqui, ó, é vermelho 90 e preto, ó, preto 90, aqui também vai ser vermelhinho. Aqui também vai ser preto. E aqui também vai ser preto, né? Então, como você pode ver, nós temos algumas semelhanças aí para a gente brincar. Então, por exemplo, a gente pode dizer que esse triângulo aqui, ele é semelhante ao grande, né? A gente pode dizer que esse triângulo aqui, ele é semelhante ao grande. Então, temos vários triângulos semelhantes que a gente pode estar trabalhando aí. Então, como eu quero relacionar o x com o y, a gente precisa ter algum parâmetro, né? Alguma coisa, algum ponto de partida. Então, vamos lá. Ó. No triângulo grande, eu sei que aqui é 30 e aqui é 40. Então, eu posso... E aqui é 50. Então, eu posso dizer que... Vamos chamar esse ladinho aqui de A e esse ladinho aqui de B, só para facilitar a nossa vida. A gente sabe que x está para 50, né, fazendo a semelhança desse pequeno com o grande. Assim como A está para 40, assim como B está para 30. Né? Opa, peraí. Trocamos aqui. A está para 30 e B está para 40. Se a gente cortar os zeros aqui, ó, nós vamos conseguir relacionar o A, o B com o x. Então, a gente já sabe que o A é 3x sobre 5 e o B é 4x sobre 5. Legal. Acho que só o B é o suficiente, né? O A a gente nem vai precisar. Por quê? Aqui vai ser 40 menos B. Então, a gente pode escrever agora a semelhança desse pequeno com o grandão e escrever que y está para... O y é oposto ao vermelhinho. Está para 30, assim como 40 menos b, 40 menos 4x sobre 5, e está para... Esse é a hipotenusa, então está para 50. E assim, ó, a gente consegue relacionar o x com o y, que era o nosso segundo objetivo. Corta aqui, vai ficar 5y sobre 3, ou melhor, vamos isolar o y, né? Y igual a 3 quintos de 40, vai dar quanto? 40 sobre 5, 8, vezes 3, 24, menos 3 vezes 4, 12, 12x sobre 5 vezes 5, 25. Então, quem é a área do nosso retângulo? Vai ser x vezes y, ou seja, isso daqui vezes x, que dá 24x menos 12x ao quadrado sobre 25. Então, olha, a partir do momento que você consegue relacionar os parâmetros, você já é capaz de expressar a função que você está querendo maximizar, que no nosso caso é a área, em termos de um só parâmetro, de uma só variável. No nosso caso aqui, nós temos a área, né, que está expressa apenas em função de x. E aí, se eu quero maximizar a área, eu preciso maximizar essa função do segundo grau, que inclusive nem precisaria de cálculo, certo? Porque você sabe maximizar essa função através do modelo do vértice da parábola, né? Mas eu vou, no espírito da nossa aula, fazer como que eu faria nos outros problemas, né? Como que a gente vai fazer em problemas desse tipo. A gente vai derivar essa função, então a gente vai achar que o A', vai ser 24 menos 24x sobre 25, e aí, como a gente quer achar os pontos críticos, a gente vai igualar isso a zero, né? E aí, igualando isso a zero, a gente vai estar encontrando o valor de x,
que no caso aqui é 25. Espera aí, mas só temos um ponto crítico. E aí eu te pergunto, né? Vamos usar a lógica, né? Se o enunciado pede a área máxima e a gente só tem um ponto crítico, é lógico que esse ponto crítico se refere ao quê, gente? A situação em que a área é máxima. Só tem um ponto crítico. Se tivesse mais de um, né? Então você poderia ficar na dúvida. E eu vou mostrar para você como você tira essa dúvida. Mas como só tem um, você pode, numa prova objetiva, tranquilamente marcar x igual a 25 e tá tudo bem, tá? Mas como que a gente justifica isso, né? Bom, aqui você poderia fazer o quê? O teste da segunda derivada, que é como a gente vai fazer nas outras situações. Então, nosso terceiro passo, só para a gente não se perder, a gente vai igualar a primeira derivada da nossa função que a gente quer otimizar a zero, para encontrar os pontos críticos, e depois a gente vai fazer o teste da segunda derivada, certo? Então, como é que seria o teste da segunda derivada aqui? Se eu calcular a segunda derivada, quanto que está dando? Ó? Esse cara some, vai dar menos 24 sobre 25. Como a segunda derivada está dando negativo, significa, lembra, que a concavidade ela é o quê? Para baixo dessa função. E a gente sabe que é, né? Por conta do A. O que nos dá um modelo de máximo. Legal? Então, tá tudo certo. X igual a 25 é exatamente o que a gente queria. Agora, se eu tenho x igual a 25, eu substituo aqui. 25 sobre 25 vai cortar. 24 menos 12 vai dar 12. Então, o y tem que ser igual a 12 e o x tem que ser igual a 25. Legal? Então, esse seria o nosso primeiro exemplo, só para a gente dar uma clareada no que seria um problema de otimização. Legal? Vamos ver um outro problema que caiu na escola naval com uma pegada um pouco diferente. Ele dá um enunciado explicando como é que é o funcionamento de um gerador, lá da eletrodinâmica mesmo, que você estuda em Física 3. Mas relaxa, não é um problema de física. Ele nos dá a potência em função desses três parâmetros aqui. O E é o potencial, é a diferença de potencial, eu não escrevi, né? O E é a DDP, e ele fala que é constante, né? Essa é uma informação relevante. Ele fala que existe uma resistência interna, que também é constante, então também é constante, e ele fala que existe uma resistência externa, essa é variável, e a potência é dada por essa expressão. Ele quer saber qual é a resistência externa que vai entregar para a gente um gerador que ele consegue produzir uma potência máxima, né? Uma potência máxima. Então, qual seria essa resistência interna? Externa, no caso. Bom, aqui a gente tem uma função direta, né? Ele deu para a gente a função, então não tem muito o que pensar, né? A gente vai simplesmente derivar. A gente pensa que isso daqui é uma função de uma única variável. Por mais que você esteja vendo 3 letras, lembra, 2 delas são constantes. Então, posso encarar como se fossem números, certo? Inclusive, se você quiser fazer o Ezinho valendo 1 e o Rzinho, você deixa ele R ou até mesmo 1, não tem problema, tá bom? Mas eu vou fazer genérico mesmo. Então, o P' vai ser, é uma derivada da divisão. Então, derivada do de cima, E ao quadrado, vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima sobre o de baixo ao quadrado. E aí, o que nós temos? Nós queremos achar o ponto crítico, né? Então, deriva igual a zero. Como o E é constante, a gente pode cancelar aqui o E ao quadrado, não vai importar. Tem Rzão mais Rzinho, que eu posso colocar em evidência. Rzão mais Rzinho. Vai ficar Rzão mais Rzinho, menos 2Rzão, igual a zero. E aí a gente tem duas raízes, né? A gente tem o Rzão igual a menos o Rzinho, ou o Rzão igual a Rzinho. E aí,
de novo, nós temos apenas uma solução válida, né? Para quem entende um pouquinho de física, sabe que a resistência não pode ser negativa, né? Então não faz muito sentido essa resposta. Mas, ainda que você tivesse essa dúvida, você agora pode fazer o teste da segunda derivada, certo? Mas a nossa resposta vai ser simplesmente Rzinho. E aí você deve lembrar disso da física, né? Para que você tenha um gerador produzindo o máximo de potência, a resistência externa tem que ser igual à resistência interna. Esse é um resultado da física, né? Bastante relevante e que você deveria conhecer para a EFON e para a escola naval. Isso cai em eletrodinâmica, beleza? Bom, mas fazer o teste aqui da segunda derivada seria um pouquinho desafiador, porque a gente vai ter que derivar isso novamente. Tudo bem, faz parte, mas eu vou aqui me contentar com esse resultado, vou deixar para você aí em casa fazer esse teste, tá legal? Bom, pessoal, entenderam qual que é a ideia, qual que é a essência aqui da coisa? Então a gente primeiro identifica quais são as variáveis do problema, o que está mudando, depois a gente tenta relacionar essas grandezas, essas variáveis, para que a gente consiga expressar a nossa função que nós queremos otimizar em termos de uma só variável. Por quê? Porque a gente sabe lidar bem com funções de uma única variável. Depois disso, a gente vai calcular a derivada dessa função em termos de uma única variável e igualar a zero para calcular os pontos críticos. Às vezes a gente vai ter mais de uma resposta, às vezes não. A resposta vai ser bem mais clara, como no exemplo 1 e no exemplo 2, que foram problemas da escola naval, né? Vamos ver agora um problema um pouco mais desafiador, em que a gente vai ter que interpretar o problema de forma um pouco mais sofisticada. Vamos lá. Então, a escola naval e a EFON também adoram esse tipo de problema, né? Aqui nós temos uma esfera, né? Essa esfera tem raio unitário, raio 1, e nós temos aqui um cilindro, que ele está inscrito nessa esfera, ou seja, as bases dele estão tocando a esfera num ponto só, né? Estão tangenciando a esfera. Né? Então aqui um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. Beleza. O raio Rzinho é o raio da base do cilindro. Então, só para você entender, seria isso daqui. Eu quero que você determine o Rzinho para a condição em que a área é máxima, ou seja, a área do cilindro seja máxima, e qual é o raio da base do cilindro para que o volume dele seja máximo. Então, qual é o cilindro inscrito nessa esfera que tem área máxima e volume máximo? Então, eu queria que você desse um pause aí e pensasse nesse problema. Esse é um problema bem legal, bem divertido de fazer. Eu vou estar resolvendo ele agora. Vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu apagar aqui os problemas 1 e 2, porque a gente vai precisar de espaço. Tira aquele print aí bonito e vamos fazer conta. Vamos lá. Então, agora que já temos um pouco mais de experiência nesse tipo de problema, a gente já sabe mais ou menos o que fazer, né? Ó, a gente quer calcular a área máxima de um cilindro. Primeiro, vamos lembrar as formulinhas? Como calcular a área de um cilindro, hein? A área do cilindro a gente calcula fazendo a área da base, são duas bases, então vai ficar 2π Rzinho ao quadrado, mais a área lateral, que se você cortar o cilindro e abrir, como se fosse uma cartolina, vai ficar 2πr, né, que é o comprimento da base desse retângulo, vezes a altura, h, que eu vou chamar aqui de hzinho. Então, 2πrh. Então, a gente quer maximizar essa função aí. Como 2π é uma coisa constante, então eu vou colocar 2π em evidência. Então, vai ficar R2 mais RH. Legal? E o nosso problema é que, de novo, isso é uma função de duas variáveis. Eu não gosto de função de duas variáveis, e nem você. Então a gente precisa relacionar essas coisas de alguma forma. E como que a gente pode fazer isso? Nesse caso, usando um Pitágoras, né? Isso mesmo. Então, ó, a gente sabe que se esse negócio aqui está inscrito, então essa hipotenusa aqui, né, desse triângulo retângulo hipotético que eu construí aqui, é exatamente um diâmetro da esfera, né? Aqui é 1, aqui é 1, né? Então, olha aí, como surge naturalmente a relação
entre as grandezas. Então a gente pode escrever que hzinho ao quadrado mais 2rzinho ao quadrado, que vai ficar 4 ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado, que é exatamente 4. Então, ó, a gente consegue expressar h em termos de r, ou vice-versa. Como a gente quer maximizar a área, agora a gente tem que pensar qual é a melhor forma de fazer isso, né? Dar certo. Olha, independente de qual variável você escolher para isolar, seja h ou r, vai ficar uma raiz quadrada, né, pessoal? Não vai ficar muito bonito, infelizmente, mas faz parte, né? Esse é um problema mais robusto. Então vamos isolar o h, né? O h, ele está sendo o quê? Vai ficar raiz quadrada de 4 menos 4r2. Colocando 4 fora, vai ficar 2 raiz quadrada de 1 menos r2. Legal? Então ficou assim. Substituindo lá na nossa formulinha da área, a área então é 2π, que multiplica r2, mais r vezes h, que é 2 vezes raiz quadrada de 1 menos r2. Pronto, agora sim a gente tem uma função de uma única variável. Então vamos lá, vamos derivar essa coisinha aqui. O 2π, lembra, a gente pode ignorar porque ele é uma constante, né? Não vai fazer nenhuma diferença. Então, derivando, deixo o 2π aqui fora, vai ficar 2r mais 2. 2 é uma constante, vou deixar aqui quietinho. Ó, isso daqui é um produto, então vai ficar derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo, mais a derivada do segundo. A derivada do segundo não é fácil, né? Ela é dificinha. Vou até precisar de um pouco mais de espaço aqui. Ela é dificinha, porque a derivada do segundo é uma raiz quadrada que tem uma função quadrática dentro, né? Então a gente precisa fazer o quê? Uma regra da cadeia. Como é que deriva a raiz quadrada, lembra? Ó, vem o 2 fica aqui na frente, não vai mudar. Então vem o meio para frente, depois a raiz vai lá para o denominador, certo? E agora a gente faz a regra da cadeia. Deriva menos r ao quadrado, que vai ficar menos 2r. Então, ó, isso daqui é a derivada do segundo, que é a derivada disso. Agora eu vou multiplicar pelo primeiro, que é r. Beleza. E esse 2? Esse 2 já estava aqui na frente. Então, essa é a nossa derivada. E isso aqui tem que ser igual a 0. Agora, vamos lá, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para brincar. Ó. Corta esse 2 aqui. Legal. A gente pode cortar o 2π, não vai fazer diferença. Todo mundo tem 2, ó, então 1, 2 aqui, 1, 2 aqui, 1, 2 aqui também vai embora. Então, tá ficando, ó, r mais raiz quadrada de 1 menos r2, menos, por conta desse menos aqui, r ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos r2. E aí, você tem fé algébrica? Será que isso aqui vai dar bom? Será que isso aqui vai chegar a algum resultado legal? Faz o MMC, ó, vai ficar r vezes raiz de 1 menos r2, mais 1 menos r2, esse vezes esse, né? Menos r2 igual a 0. Então passa para lá, vai ficar r vezes raiz de 1 menos r2 igual a 2r2 menos 1. E você aí que tem alguma experiência com equações irracionais, já deve ter percebido que eu ignorei, né, um pouco a questão da análise, como é que a gente chama? Da condição de existência das contas, né? Então, assim, quais são as preocupações que a gente tem que ter em relação a R, né? Ó, a gente já sabe inicialmente que o R tem que ser menor do que 1, não é verdade? Então vamos deixar isso anotado aqui. Mexicano, por que o R tem que ser menor que 1? Gente, a hipotenusa é 2 e esse lado aqui é 2R. Então, com certeza, 2 tem que ser maior do que 2R. Então, R tem que ser menor que 1. Agora, para que isso aqui também tenha solução real, isso aqui também tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Legal? Como R é uma coisa positiva, então a gente pode anotar aqui, ó, que R ao quadrado tem que ser maior ou igual a meio. Ou ainda, R tem que ser maior ou igual que raiz de 2 sobre 2. Então a gente sabe que o R ele é uma coisa que é menor que 1 e maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Guarde isso, isso é importante. Porque como eu vou elevar ao quadrado, pode ser que surjam raízes estranhas. Lembra desse conceito? Que é quando aparecem raízes que a gente não quer, que a gente não gostaria que aparecessem.
Então vamos elevar ao quadrado. Vai ficar r ao quadrado vezes 1 menos r ao quadrado igual a 4r à quarta. Eita, mexicano, vai dar uma coisa do quarto grau? Relaxa, vamos lá. Mais 1. Então vai ficar r ao quadrado menos r à quarta igual a 4r à quarta menos 4r ao quadrado mais 1. Então quanto que está dando essa brincadeira? Está dando 5r à quarta menos 5r ao quadrado mais 1 igual a 0. Opa, menos mal. Nós temos uma equação biquadrada para resolver. Equação biquadrada a gente sabe resolver, graças a Deus. Quem é o delta aqui? 5 ao quadrado, 25, menos 20. Delta é 5, então. Quanto que está dando aqui o r ao quadrado? Está dando menos b, que é 5, mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Né? Então, temos duas opções possíveis para o r, né? A princípio. Então, o r ele é raiz quadrada de 5 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Né? E agora nós temos que verificar se, de fato, esses dois valores são valores que são coerentes com aquelas condições. E aí, bom, você pode fazer aproximações com calma e tudo mais, mas para a gente ganhar tempo aqui na nossa aula, para não ficar um processo muito longo de eu fazendo aproximações, eu vou fazer na calculadora mesmo, pessoal. Então vamos lá, para a gente poder ganhar tempo. Então se a gente for testar a raiz com mais, ó, se eu fizer raiz de... Desculpa, pessoal, aqui eu errei. Ó, você deve estar gritando em casa, né? Sobre 2a, né? Então aqui é 10 e aqui é 10 também, né? Beleza, agora tá certinho. Então se você fizer a raiz com mais, tá dando... Então, uma possibilidade é aproximadamente 0,85. Enquanto que a outra possibilidade vai dar quanto, hein, pessoal? Se eu fizer a raiz com menos, vai dar aproximadamente 0,52. Opa, mas veja bem, será que as duas estão certas? Não, né? Porque quando você aproxima a raiz de 2... Esse é fácil aproximar, né? Vai dar 1,4 mais ou menos. Então isso daqui tá dando 0,7 aproximadamente, né? 0,7. Então o R ele tem que ser maior do que 0,7. Então essa raiz aqui, que é 0,52, que a gente encontrou no caso menos, ela não tem cabimento. Ela não faz sentido. Por quê? Porque ela vai nos dar, ela é uma raiz estranha, né? Ela vai nos dar um valor negativo aqui nessa situação. Legal? Então a única solução plausível é o caso mais, em que eu vou ter uma solução que é menor do que 1 e maior do que ou igual a raiz de 2 sobre 2. Legal? Entenderam? E como a gente só tem uma situação possível, ai, que bom, eu não preciso fazer o teste da segunda derivada, né? Por quê? Porque como a gente está querendo, né? Como eu já tô te dando spoiler que você está encontrando um ponto crítico, e esse ponto crítico eu já te dei o spoiler, eu já te falei que é o caso máximo, é o caso em que a área lateral, a área total ela é máxima, então essa daqui já é a resposta da letra A. É claro que se você quisesse fazer uma análise mais pura e mais crítica da situação, você teria que fazer o teste da segunda derivada, tá? Então, aqui a gente parece que tem dois pontos críticos, mas um deles não é válido, um deles não faz sentido, não é coerente. Legal? Então, olha que respostinha bem bonitinha, né? Que a gente encontrou aqui para a letra A, né? Vamos fazer a letra B? A letra B, eu acredito que vai dar menos conta, pessoal. Vou sair aqui da frente para que vocês possam dar aquele print bonito para fazermos aí a letra B. Foi? Fez aí aquele print maroto. Agora vamos apagar aqui a área e vamos focar no volume. E aí, lembra da formulinha do volume? Como é que é a fórmula do volume? A fórmula do volume é área da base, πrzinho ao quadrado vezes a altura, né? Muito mais simples, né? Tá vendo? Como essa fórmula é mais simples, então naturalmente, a gente vai ter menos conta para fazer, né? Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira. Vamos lá. Então,
Apaguei aqui uma coisa que eu não precisava apagar, né? O h é 2 raiz quadrada de 1 menos R2. Então, lembra, é a relação que a gente encontrou. E ela continua valendo para o volume máximo, né? Então, vamos deixar aqui na letra A o raiozinho, ó, Rzinho igual a raiz de 5 mais raiz de 5 sobre 10. Vamos comparar as duas respostas, vamos ver se elas vão ser muito diferentes. Então, como ficaria o nosso volume em termos só de R? Então, o nosso volume fica π vezes R ao quadrado, H. H é aquilo ali, então 2 vezes raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado. Então, o volume está dando 2π, ó, de novo aparece esse 2π, que para a gente é irrelevante, porque, como eu disse, ele é constante. E agora a gente tem que derivar essa função, que é bem mais fácil do que a outra, né, pessoal? Convenhamos. Põe o 2π aqui na frente, vamos lá, ó, regrinha do produto. Derivada do primeiro, 2R, vezes o segundo, mais derivada do segundo, que vai ser, ó, como a gente viu antes, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos R2, vezes a derivada da regra da cadeia, vezes aquele 1/2 maroto, que a gente sabe que por conta do expoente, vezes o segundo, o primeiro, aliás, né? Esse é o segundo. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. E isso aqui tem que ser zero para a gente achar os pontos críticos, né? E aí, tem alguma coisa que possa cortar de cara? O 2π pode ir embora, ó, o 2 corta aqui, esse 2 não vai cortar. Um R pode cortar. Ué, mas o R não pode ser zero? Não, né? Porque se o R for zero, o cilindro ele fica fininho, né? Então não faz muito sentido. E aí a gente vai ter 2 raiz de 1 menos R2 menos R2 sobre raiz de 1 menos R2. E aí repara que a condição R menor que 1 continua valendo, hein? Só aquela condição do raiz de 2 sobre 2 que já não vale mais, porque isso é da outra conta. Não tem nada a ver com essa da letra B. Então, fazendo o MMC, vai ficar 2 que multiplica 1 menos R2 menos R2 igual a 0. Então, a gente vai ter 2 menos 3R2 igual a 0. Então, o R2 vai ser 2/3. E aí, de novo, nós só temos, graças a Deus, um ponto crítico, né? Que é a nossa situação de máximo. Ou seja, o R está dando quanto? Está dando quanto? Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai ficar 4 sobre 6, ou seja, vai ficar 2 sobre raiz de 6, né? Ou melhor, se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, vai ficar raiz de 6 sobre 3. Então, essa é a resposta da nossa letra B, né? E aí, veja que dá um valor um pouco diferente, né? Na verdade, bem diferente da letra A, né? Não tem nenhuma relação, inclusive, entre esses dois carinhas, né? E uma coisa curiosa, vamos tentar aproximar esse cara aqui, né? Raiz de 6 é aproximadamente quanto, né? Lembra? Aquele ali primeiro deu 0,85, né? Mais ou menos. E esse segundo aqui, raiz de 6 sobre 3, 0,81. 0,81. Então, enquanto que esse aqui dá 0,85, esse aqui dá 0,81. Então, são situações bem próximas, né? A área máxima e o volume máximo nessa situação. Legal? São situações bem próximas mesmo. Mas, ainda assim, não é a mesma. Isso é muito fino, né? Você ter essa percepção. E aí, como eu faria, mexicano, esse problema de forma geométrica, de forma espacial, utilizando geometria espacial? É possível? Talvez seja, pessoal, mas vai dar muito trabalho, porque você vai ter que usar ideias bem complicadas. Você vê que o cálculo, ele consegue reduzir, entre aspas, tudo a uma derivada, né? Então, quando a gente brinca em sala de aula, né? Ah, professor, como é que faz isso? Deriva igual a zero, né? Na verdade, existe um fundo de realismo por trás dessa frase, né? A gente derivando igualando a zero, a gente consegue realmente tirar conclusões muito úteis sobre uma função que a gente esteja querendo analisar, né? Como a gente viu em aulas anteriores, beleza? Espero que esses exemplos possam ter sido esclarecedores para você, né? Agora você já tem uma ferramenta a mais no seu arsenal e
problemas como esse, né, que, enfim, são problemas desafiadores, possam ser agora um pouco mais fáceis, mais palatáveis aí para vocês. Legal? Continue os estudos. Agora vá para a próxima sessão de aulas, que são as aulas de integral. Eu tenho certeza que você vai dominar essa ferramenta também, assim como você fez aqui com a derivada. Beleza? É isso, queridos. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!